O obstetra Edson Borges, coordenador da residência médica em ginecologia e obstetrícia no Hospital Sofia Feldman, em Belo Horizonte, falou numa entrevista exclusiva à SGTV sobre a situação obstétrica atual e seus impactos sobre a vida da mãe e do bebê. Edson Borges contou à SGTV um pouco da experiência do Hospital Sofia Feldman com atendimento humanizado no parto. A entrevista foi concedida ao repórter Marçal Conde, em Belo Horizonte. O parto domiciliar é como opção hoje, porque na verdade não faz muito tempo que a mulher saiu do domicílio para ter partos em hospitais. Então qual foi o impacto dessa mudança na mortalidade materna e neonatal? Bom, como eu já disse, até certo ponto o parto hospitalar contribuiu para reduzir mortalidade materna e neonatal. Porém, a partir de um certo ponto, isso estacionou e não avançou mais. O hospital, ele deixou de ser, na verdade, embora isso ainda seja visto, o hospital como o local, por excelência, mais seguro, isso não é consenso mais no mundo. Na Inglaterra, por exemplo, houve o resultado de uma pesquisa importante que avaliou os riscos e os resultados do parto segundo o local de nascimento. Então, compararam o hospital, os centros de parto normal e o domicílio. E a conclusão que chegaram é que, para mulheres que já tiveram algum filho, que não tem nenhuma doença, ter o parto em casa era mais seguro do que ter o parto no hospital. Isso foi associado a menor risco de complicações neonatais e maternas. Então, vejam que impressionante. É por isso que essa questão da discussão do local de parto no Brasil é uma discussão totalmente em aberto. O Brasil é um país muito grande, muito vasto e, tradicionalmente, desde a década de 70, 60, os partos foram transferidos para os hospitais. Até há 20 anos atrás, o parto era realizado em hospitais das cidades pequenas. Nos últimos 10 anos, houve um movimento de fechamento de maternidades em cidades menores, por vários motivos. Onde que essas mulheres têm tido seus bebês? Onde que as mulheres que residem em cidades pequenas, que constituem 80% das cidades brasileiras, passaram a ter os seus bebês? Ora, ou essas mulheres são encaminhadas para centros maiores, e isso também é um problema, porque gera um desconforto e também, às vezes, gera transferências em condições inseguras, ou essas mulheres são submetidas a cesarianas agendadas uma vez por semana, no dia em que vai o anestesista, o obstetra e o pediatra visitar o hospital de pequeno porte dessa cidade. Isso é um modelo que é completamente inadequado. Então, a questão da discussão do local de parto no Brasil, ela passa por uma reorganização dos hospitais segundo níveis de complexidade, como existe em outros países, e esses níveis de complexidade deveriam incluir centros de parto normal, que são centros conduzidos por enfermeiras obstetras treinadas, vinculados a uma maternidade de referência, a uma distância média de 30 minutos, e, por sua vez, podem estar vinculados aos centros de referência maior. E o parto domiciliar, ele no Brasil ainda é minoria, poucas mulheres, mas ele poderia ser uma opção também para aquelas mulheres que assim o desejarem, embora isso não seja uma política pública no Brasil. Antigamente não existia planejamento nem acompanhamento especializado nesses partos domiciliares, mas hoje o parto domiciliar é planejado. E quais são os cuidados que os profissionais devem ter para atender um parto em domicílio? Bom, o parto domiciliar hoje, como eu falei, ele é uma opção da mulher, não é uma política pública. Então, é uma opção da mulher que tem, a demanda por esse modelo de assistência tem aumentado. Os critérios para a condução de um parto domiciliar são, primeiro, é uma mulher de risco habitual, que não tenha patologias. Segundo, deve ter uma equipe, deve ter o desejo, ela tem que manifestar essa vontade. Deve ter uma equipe que assuma
segmento e, principalmente, é importante que exista um plano B, que é a transferência para um hospital de referência, caso seja necessário, em um tempo oportuno. O parto domiciliar planejado tem sido bastante difundido nos dias de hoje, em meio aos grupos de humanização do parto. O que dizem as evidências científicas em relação ao parto domiciliar planejado versus o parto hospitalar? Pois é, o que nós temos alguns modelos, modelo na Europa, nós temos a Holanda, onde 30% dos partos são domiciliares, mas do ponto de vista de referência e de embasamento científico é o modelo, o estudo inglês, que a gente já citou, que comparou os resultados conforme o local de nascimento e concluiu que para mulheres que já tiveram filhos, um parto domiciliar podia ser tão seguro quanto o nascimento no hospital. O que é a violência obstétrica e o que caracteriza essa violência? Esse termo também apareceu nas discussões, isso não é só no Brasil. É importante esclarecer que quando a gente fala e discute esse termo violência obstétrica, nós não estamos falando necessariamente do médico obstetra, é uma violência do modelo, e essa violência é definida como a realização de maneira muito simples de procedimentos que não têm fundamento científico e que não têm, que vão também contra o desejo da mulher. São intervenções que elas geram desconforto e que agridem a mulher. Então, isso pode ser tanto intervenções quanto violências verbais e Físicas, psicológicas. Então, ela engloba um amplo leque de ações e de comportamentos da equipe frente à mulher durante o trabalho de parto.